É dia de avaliação de matemática e de ciências. Vou explicar primeiro a de matemática e na sequência de ciências, tudo bem? Vamos lá? Pessoal, então aqui a avaliação de matemática, dia 3. Não esqueçam de colocar o nome e o módulo de vocês, por favor. E aí a gente começa a primeira questão, que vale 1 ponto, da seguinte forma. Como escrevo o número 163? Vocês lembram que na segunda-feira nós corrigimos algumas questões que envolviam essa forma de escrita do número, né? Então, é a primeira forma, 163? É a segunda, 163? É a terceira, 163? Ou é a quarta, 163? Então, vocês precisam ver aí como é que escreve e marcar a alternativa que vocês acham correta, tudo bem? A questão 2, vocês vão escrever da forma correta. 876, tudo bem? Questão 3. O número 38,6 milhões significa qual número? E aí eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Pessoal, então aqui, ó, 7,4 milhões. Lembra que eu falei para vocês que a vírgula é sempre que tá ligada com a palavra aqui? Então, no caso, eu tenho 7 milhões. Como é que eu vou colocar esse número aqui? Toda vez que eu preciso colocar os números, eu preciso respeitar os blocos de unidade, dezena e centena. Esse bloco primeiro aqui é o simples. Aí vem o próximo, unidade, dezena e centena, só que de milhar. E esses aqui são os mios, ok? Tem mais um bloco, unidade, dezena e centena de milhões. Certo? Então, a primeira é simples, aqui é milhar ou mil, e aqui começam as milhões. Então, se eu tenho 7,4 milhões, esses 7 serão meus milhões. Vou lá no milhões. O 7, ele é unidade, dezena ou centena? Como eu tenho um número só, ele é unidade. Então, eu coloco o 7 aqui. O 4, aqui, ó, significa que eu vou colocar ele em outro bloco. Então, aqui, 4. E aí, vou completar com 0. 0, 0, 0, 0, 0. Então, toda vez que eu tiver um número com vírgula, o número antes da vírgula está ligado à palavra e eu vou distribuir eles assim nesses blocos, sendo que cada bloco tem unidade, dezena e centena. Este é o simples, este é do mil, este do milhões, posso ter dos bilhões, dos trilhões e assim infinitamente, tudo bem? Então, na questão 3, vocês precisam saber que número é esse, 38,6 milhões. Qual das alternativas representa? É só marcar, tudo bem? Na questão 4, coloque o número que representa 7,6 mil. E aí, vocês podem utilizar essa tabelinha como exemplo também, ó. 7,mil, mil tá onde? Em qual bloco? Tá bom? E aí, é só colocar 0 no final da conta para fazer esse número, tudo bem? Então, aqui é a 4. Na questão 5, entra já um pouquinho de regra de 3. Então, como é que eu vou fazer essa regra de 3? Sabendo que eu recebi 2.100 de salário esse mês e eu gastei 420 na compra do mercado, qual a porcentagem que representa este valor? E aí, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, tá bom? Só um minuto. O exemplo que eu vou dar para vocês é o seguinte, eu tenho R$3.000 de salário, certo? E eu gastei R$600 pagando uma dívida. Quanto que é a minha porcentagem de um para o outro, tá bom? Então, eu tenho 3.000, gastei 600, quero saber a porcentagem. Lembra que toda vez que eu tenho que fazer regra de 3, eu preciso separar? Então, o que é porcentagem de um lado? Porcentagem. E o que é valor
do outro lado, certo? Quando eu separo esses dois valores aqui, então, 3.000 vem aqui, que é o valor que eu tenho, e os 600 também vem aqui, porque aqui eu não tenho porcentagem nenhuma. Então, tenho 3.000 e tenho 600. O 3.000, como ele é o todo que eu recebi, ele vai sempre valer 100%. Então, o primeiro número aqui, ele vai valer 100%. E os 600 vale quanto? Ponto de interrogação, ok? Separo valor de porcentagem. Depois que eu faço isso, eu cruzo. Cruzo aqui e cruzo lá em cima, certo? 3.000 e o ponto de interrogação não tem como eu fazer conta nenhuma. Então, vai ficar 3.000 e o ponto de interrogação aqui do lado. E os 600 vezes 100, vou colocar aqui na frente, ó, 600 vezes 100. Vou fazer a conta. Consigo mexer desse lado aqui? Não, vou só repetir, ó, 3.000, ponto de interrogação. E esse lado aqui eu vou multiplicar. Já falei pra vocês que essa conta é bem simples de fazer, não é? Vou pegar o número que eu tenho aqui e fazer ele vezes 1. 6 vezes 1, 6. E vou acrescentar os zeros que eu tenho, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Certo? No final, vou deixar o ponto de interrogação sozinho. E eu tenho 60.000 dividido por 3.000. Certo? Lembra? Zero no final, eu vou lá e corto. Zero no final, mais um zero, corto também. Mais um zero, corto também. Então, eu tenho 60 dividido por 3. Vou fazer um risquinho aqui, ó. 60 dividido por 3. 6 reais dividido para 3 pessoas. Cada uma ganha quanto? 2 reais. Certo? E o 0 dividido para 3? Se eu tenho 0 para dividir para 3 pessoas, cada uma ganha 0. Então, a porcentagem que eu tenho desses 600 reais é 20. Certinho? Então, vou deixar aqui para vocês verem. Não esqueçam, separem os valores. O que for dinheiro de um lado e o que for porcentagem do outro. Lembrando que o primeiro valor é sempre 100% e o de baixo é um ponto de interrogação. Cruzo esses valores. Cruzei, cruzei, certo? E vou juntar, ó, 3.000, ponto de interrogação. 3.000, ponto de interrogação. 600 vezes 100. 600 vezes 100. Então, aqui eu tenho a multiplicação do valor que eu cruzei, tá bom? Não consigo fazer nada nesse daqui, então, só resolvo o outro lado. 600 vezes 100, 60.000. E aí, é hora de deixar esse ponto de interrogação sozinho. Eu pego 60.000 e vou dividir por 3.000 que estava lá no começo. Vou cortando os zeros do final, só se tiver dos dois lados, hein, gente? E faço a divisão. No caso aqui, 60 dividido para 3, ficou 20. Então, minha porcentagem aqui seria 20. É isso que vocês vão fazer nesta questão aqui. 2.100 é um valor, ele vai de um lado. 420 é valor, vai desse mesmo lado. Do outro lado, que é a porcentagem, o primeiro é 100 e depois ponto de interrogação. Façam no esquema que eu acabei de explicar, tudo bem? Marquem a resposta correta e é isso. A questão 6 é a mesma coisa. Tenho R$1.000 e eu gastei com aluguel 450. Qual é a porcentagem que isso representa? Coloco os valores de um lado, 1.000 de um lado, 450 abaixo. O 1.000 é o total é sempre 100%. E embaixo dele, ponto de interrogação.
cruza e resolve a conta do jeito que eu expliquei, tudo bem? Mas mesmo assim, se tiver qualquer dúvida, estou à disposição o tempo todo para vocês. A questão 7, a gente vai falar um pouquinho sobre a porcentagem. Quanto vale 30% de 3.000? E aí eu vou fazer a porcentagem para vocês aqui também. Pessoal, então aqui eu preciso resolver 80% de 300. Toda vez que eu tenho a porcentagem, eu tenho duas contas que eu preciso fazer. Primeiro eu multiplicar os dois valores que eu tenho aqui, ó. Então, eu vou fazer o 300 vezes 80. E lembra que quando termina com zero, eu posso deixar o zero para fora para ficar mais fácil a conta? Esse zero desce e eu faço a conta aqui, ó. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 0, 0. E 8 vezes 3, 24. Certo? Então, o primeiro passo, multiplicar. Multipliquei, achei meu resultado. Eu vou fazer o segundo passo, que é dividir por 100. A gente não tá falando de porcentagem, porcento. Então, eu vou dividir por 100, ok? Então, pego este valor aqui e divido por 100. Deixa eu apagar esse 2 para não... Pronto. Terminou com zero de um lado, terminou com zero do outro, eu só corto, ó. Uhul! Aí fica mais fácil a conta. Tem mais um zero. Beleza? E aí, aqui eu tenho 240 dividido para 1. Se eu tenho 240 reais para dividir apenas para uma pessoa, ela vai receber 240. E eu resolvi a minha porcentagem. Então, multiplica e divide por 100. Tudo bem? Então, a questão 7 é esse esquema que vocês precisam fazer. Multiplicar os dois valores aqui e, por fim, dividir por 100. O 8 também, ó. Só que o 8 vocês vão colocar a resposta. Eu quero saber 20% de 1.800. Multiplica os valores e divide por 100. Na questão 9, como eu faço uma conta de porcentagem? Bom, eu acho que eu acabei de dar a resposta, né? Mas, se não ouviu direitinho, volta um pouco o vídeo que a resposta tá lá. Multiplico os dois valores e somo 100. Multiplico os dois valores e subtraio 100. Multiplico os dois valores e multiplico 100. Multiplico os dois valores e divido por 100. Tá bom? Coloque a alternativa que vocês acham aí. E a questão 10, eu também já falei aqui no vídeo, que foi na hora da explicação da regra de 3. Para fazer a regra de 3, qual é a sequência da conta? 1, cruza. 2, multiplica os valores cruzados. 3, conta de mais. 1, cruza. 2, multiplica os valores cruzados. 3, conta de menos. 1, cruza. 2, multiplica os valores cruzados. 3, usa o valor que está ao lado do ponto de interrogação para dividir o resultado. Última alternativa, 1, cruza. 2, multiplica os valores cruzados. Tudo bem? Qualquer dúvida que vocês tenham, estou à disposição de vocês, tá bom? É só me perguntar. Se tiver dúvida nas contas, pode me mostrar no privado, como vocês quiserem. Tudo bem? Muito obrigada. Essa é a nossa primeira avaliação de matemática. Vamos para a de ciências agora, tudo bem?